Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o custo que nós temos para produzir uma biojoia. Como a biojoia é um material pequeno, então fica mais fácil de a gente calcular os preços necessários, tá? Então eu vou começar mostrando material por material, a faixa de preço e onde encontrar também. Eu vou estar iniciando com vocês pela madeira, tá? Aqui temos um pedaço de madeira. A medida dele aproximadamente é 14 de comprimento por 4 de largura e altura de 1,3. Essa aqui é a medida padrão. Uma peça dessa aqui, de madeira de lei, onde nós encontramos pela internet, ela custa aproximadamente R$ 10, tá? Aqui nós temos essa peça aqui, é uma madeira de jatobá, mas assim, mogno, cedro rosa, que são madeiras mais macias para trabalhar, ela custa também o mesmo preço. Então, uma peça daqui custa R$ 10 aproximadamente. Para nós produzirmos uma peça pequena, um pingente, um brinco, nós vamos dividir ela em 4 partes. Então, essa peça inteira dividido em 4. Então, a gente dividindo o valor de R$ 10 em 4, nós vamos ter em média de custo R$ 2,50 por peça. Então esse é o custo que nós temos com a madeira. O segundo material que nós vamos colocar o preço seria a resina. A resina ela é composta por 2 elementos, né? A resina e o endurecedor. Essa resina que eu tenho aqui, ela é uma resina de boa qualidade e ela é ultra transparente com proteção UV. Então, para evitar de estar como por exemplo um pingente, um anel ali tem contato com o sol, então para evitar amarelamento, para amenizar os efeitos do amarelamento, nós usamos resina com proteção UV e essa aqui é uma resina ultra transparente. Ela está custando em torno de R$ 220, 1,5 kg. Então nós vamos fazer a medida dela, vamos calcular o valor necessário para estar fazendo uma biojoia. Então R$ 220 dividido por 1.500, que é o peso que tem a resina, 1.500 gramas, ele está saindo em torno de 15 centavos a grama. Então o custo que temos para fazer uma biojoia é multiplicada a quantidade de gramas que nós utilizamos de resina, já com endurecedor, né, que é o material final. Então daria em média de 15 centavos a grama. Então para fazer uma peça pequena como um anel ou um pingente, nós estamos utilizando em torno de 7 gramas, tá? Pode ser até menos, mas eu estou colocando já uma quantidade garantida. Então, como nós utilizamos 7 gramas de resina, então nós temos o custo de R$ 1,05 para produzir uma peça como um anel ou um pingente em resina epóxi. Aqui nós temos um material que usa em menos quantidade, mas não se pode deixar de calcular, né? Até porque também é um custo. Aqui nós temos um bastão de cola quente. A média de custo que nós temos para cola quente, isso aqui é um bastão que custa em torno de R$ 2. Dá para utilizar bastante, mas como a gente não pode deixar de colocar o custo para não ter risco de tomar um prejuízo, então nós vamos colocar um custo aí de 20 centavos. Eu acredito que dá para fazer uns 10 moldes aqui para fazer a peça, né? Em conjunto com o bastão também temos o acetato transparente, que é mais barato ainda. Uma folha mais ou menos do tamanho A4, essa aqui está cortada, ela custa em torno de 50 centavos. Então, no nosso cálculo eu vou colocar também 20 centavos de custo também. Para não colocar nada, para deixar de colocar, eu vou colocar um custo de 20 centavos. Próximo elemento que nós vamos ter aqui, a lixa. A lixa já é um caso um pouco mais complexo, então nós vamos ter que fazer um pouco mais de conta, foi um pouco mais
eu tive um pouco de trabalho a mais para achar uma média de preço, tá? Pesquisando pela internet. Então eu não peguei o menor preço e também não peguei o maior preço. Eu procurei e eu vi a média geral de a lixa, ela custa em torno de R$ 1,70 cada lixa. Uma lixa grande dessa, nós podemos dividir ela em 3 partes. Então eu fiz a média de uma lixa dividida em 3, que é o suficiente para nós estarmos lixando uma peça. Então imagina que uma faixa dessa para cada peça, tá? Então eu coloquei em média R$ 1,70 dividido por 3, que dá em torno de 56 centavos por lixa, tá? Lembrando que nós vamos iniciar na 100, depois vamos passar pela 220, 320, 400, 500, 600 e, se necessário, 1.200. Então nós vamos estar utilizando 7 tipos de lixa diferente. Mas a questão é que a 1.200 ela é um pouco mais cara. Então eu vou fazer o cálculo mais ou menos da 100 até a 600. Nós vamos ter em média aí 1,70 por peça, por lixa, tá? Então, lembrando que esse é o valor da internet, tá? Talvez na lojinha da esquina vai custar bem mais caro. Mas em média 1,70 dividido por 3, então nós temos 56 centavos de custo por lixa que nós utilizarmos. Então nós vamos utilizar 6 lixas, cada uma com 50 centavos. Então nós vamos ter um custo de R$ 3,36 da lixa 100 até a lixa 500, tá? E aí, se necessário usar a 1.200, tá? Dependendo do serviço, o ideal é utilizar a lixa 1.200. Ela é um pouco menor e ela dá para dividir em 3 também. Como ela já está mais fina, o acabamento já está mais próximo do ideal, então nós utilizamos menos lixa. A 100, por exemplo, utiliza mais. Então, nós temos um custo médio de R$ 9,00 na lixa 1.200. Dividido por 3, então nós teremos um custo de R$ 3,00 só na lixa 1.200 por peça. Então, o total do custo de lixa, eu calculei R$ 6,36. Esse é o total da lixa 100 até a lixa 1.200. Em média, para fazer uma única peça, nós vamos utilizar R$ 6,36. Nós vamos gastar, né? No caso, R$ 6,36 só de lixa. E aí, por último, né? Que nós utiliza é a massa para dar o polimento, a massa de polir número 2. Um pote desse grande, ele custa em torno de R$ 25,00. E como usa muito pouco, então o custo é muito baixo para a massa de polir, tá? Então, provavelmente a gente não tem, usando um pote desse aqui, é perigoso a resina vencer e nós não utilizar tudo, tá? Mas vamos colocar também um custo vou colocar um custo de 50 centavos pela massa de polir. Vamos supor que corra o risco aí de vencer e desperdiçar um material. Então, como o custo dela é um pouco alto, assim, R$ 25,00, pelo fato de ser artesanato, né? Vou colocar um custo aí na nossa soma de 50 centavos, tá? Então, pra gente produzir uma biojoia, do começo ao fim dela, calculamos em torno de R$ 10,80 de materiais, tá? Só que tem uma questão, né? Esse é o custo de materiais. O maior custo para se produzir uma biojoia, na verdade, é a nossa mão de obra, que poderia entrar como lucro, tá? Quanto você quer ganhar para fazer uma peça? Qual que é a sua margem de lucro, né? Qual que é o valor da sua hora? Eu calculo 1h30, né? Aproximadamente, dependendo da experiência que você tenha. Vamos supor, uma peça para ser feita do começo ao fim, entre produção, serragem da madeira, fazer o molde, preparar a resina e o lixamento. Eu colocaria 1h30 de trabalho. Então,
1h30, 2 horas de trabalho para fazer uma peça artesanal. É lógico que se caso a pessoa for trabalhar com forminha, por exemplo, quem trabalha com forminha faz chaveiro, pingente, anel, tudo de forminha, o custo é menor, porque não utiliza lixa, polimento, tá? Então, o ideal seria calcular mais, o maior custo seria resina e embalagem, praticamente, porque os moldes são baratos também, né? Só que também o custo da peça é mais em conta, né? Então, se a gente para analisar, quando você faz uma peça artesanal com madeira e resina, o custo acaba subindo muito mais. Mas a princípio, de custo de material, R$10,81, tá? E aí você vê o tanto de lucro que você vai querer estar tendo, né? Ou então tem a questão da embalagem também, que eu acredito que é até difícil fazer as contas. Talvez possa colocar R$1 ou R$2 de embalagem. Vamos supor que você coloque aí R$2 de embalagem, daria R$12,80, né? De custo. E aí ver a margem de lucro que você quer ter para precificar a sua peça. Tá? Provavelmente você pode colocar um preço aí de R$50, R$70, R$80, varia de acordo com o que você quer ganhar, o preço da sua hora, aí fica a critério de cada um. O objetivo desse vídeo realmente era passar os preços dos materiais, né, e dar uma ideia, né, de como que você faz o cálculo para não estar tomando prejuízo na questão de material, tá? Esses materiais provavelmente você vai encontrar sempre na internet, né? A madeira, por exemplo, você nunca vai, provavelmente, dependendo da região que você mora, você nunca encontra numa madeireira. Madeireira usa geralmente madeira para estar fazendo casa, né? Construção civil, madeira de vigas, né? Então, madeiras de boa qualidade, madeiras de lei para fabricar móveis, essas coisas, já fica mais difícil de você encontrar um cedro rosa, um mogno, uma madeira mais para artesanato. Então, você pode estar procurando, né? Quando você for procurar madeira, você procura madeira para cutelaria, que ela já vem praticamente no tamanho ideal para estar fazendo, por exemplo, uma faca, um cabo de faca. Então, esse tipo de madeira que nós usa para a produção de biojoias, tá? Então ela já vem mais ou menos na faixa de 14 centímetros, 15 centímetros de comprimento, tá? Que é onde que a gente pode estar dividindo ela em 4. Então no Mercado Livre você está procurando também a resina. Também você consegue pela internet, né? Eles entregam pela internet. A lixa você acaba encontrando em materiais de construção, se estiver precisando urgente, mas a internet também é bem mais em conta a questão da lixa. Cola você encontra em qualquer loja de material de construção também, a cola quente, né, de silicone. Acetato você encontra em papelarias, né, muito fácil de encontrar e é muito barato também. E a massa de polir também você encontra em casa de tinta. E a lixa também se encontra em casa de tinta, mas provavelmente você vai pagar talvez 2 vezes mais o preço da média. Então, quem quer trabalhar com artesanato, tudo às vezes tem que trabalhar sempre pedindo pela internet, porque acaba saindo bem mais em conta. E aí, a questão do lucro fica a critério de cada um. Sempre lembrando, né? Tem que procurar colocar um preço justo para não se ter prejuízo, né? E também tentar conseguir os clientes, né? Aí já é a capacidade de cada um, né? De ter uma mídia social, de ter uma boa comunicação com os clientes para poder estar vendendo as peças, tá? Lembrando, pessoal, que eu tenho no canal aqui um curso de biojoias, tá? Em resina epóxi e madeira. Se alguém tiver dúvida de como faz a pigmentação, lixamento, acabamento, vou deixar no final do vídeo aqui o link, né? Vou deixar na descrição também o link
para vocês estar aprendendo, iniciante estar começando no ramo da resina. Eu agradeço você ter ficado até o final. Se não for inscrito ainda e se interessou pelo conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E se esse vídeo serviu de alguma forma de agregar conhecimento, deixe seu like.